Bom dia, queridos irmãos, alunos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB e a todos que estiverem assistindo a esse vídeo. A graça e a paz de Cristo a todos. Pedimos a Deus nesse instante que abençoe o estudo da sua palavra e abençoe a lição desta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje meus queridos, nós finalizaremos o trimestre com o estudo da lição de número 13 do segundo trimestre da revista Palavra e Vida, ok? Essa revista, ela é da Convenção Batista Fluminense e nós falaremos sobre o tema A Morte da Morte. Com esta lição, nós vamos fechar o trimestre, tudo bem? O texto bíblico da lição de hoje se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 54 ao 58. Acompanhe a leitura da palavra. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Observe, meus irmãos, meus amigos, a beleza desse texto da Palavra de Deus. Quando nós estudamos os ensinamentos de Paulo em 1 Coríntios, meus queridos, nós aprendemos o que nós aprendemos ali. Nós aprendemos doutrinas e princípios que nos ajudarão a viver uma vida de retidão, nos ajudarão em nosso caminhar. O versículo que abre, por exemplo, logo o livro de 1 Coríntios, ele indica que essa epístola ela foi enviada pelo apóstolo Paulo e por um discípulo chamado Sóstenes, né? Que provavelmente foi o escrevente do apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 1, nós encontramos sobre esse assunto. Apesar de não termos detalhes, né, sobre o papel de Sóstenes, fica evidente que Paulo ele é o autor do conteúdo dessa epístola, né? É o apóstolo Paulo que escreveu a epístola de 1 Coríntios. E ele escreveu próximo ao fim da sua visita de 3 anos a Éfeso. Ele passou por lá. E durante a sua terceira missão, que provavelmente acabou por volta de 55 ou 56 depois de Cristo. Nós encontramos essa leitura lá em Atos 19, no versículo 10 e no 20 e 31. Essa epístola, meus queridos, foi escrita para os membros da igreja da cidade de Corinto, ok? Paulo havia pregado o evangelho em Corinto por quase 2 anos. Ali ele organizou um ramo da igreja, né, durante esses 2 anos. Posteriormente, ao pregar em Éfeso durante sua terceira viagem missionária, Paulo recebeu notícias dos membros da igreja de Corinto, né? Ele recebeu notícias sobre os membros da igreja, sobre o que estava acontecendo lá, né? Abordando os problemas que lá havia, né? O que foi respondido com a epístola conhecida como 1 Coríntios. Portanto, 1 Coríntios é, na verdade, a segunda carta de Paulo aos membros de Corinto, né? Em outra oportunidade, nós faremos um estudo mais aprofundado sobre esse assunto, ok? Na época de Paulo, meus irmãos, Corinto era a capital da província romana de Acaia, né? Que ocupava a maior parte da Grécia Antiga, que ficava ao sul da Macedônia. Tudo bem? A cidade era um rico centro de negócios. Eu vou destacar, queridos, rapidamente apenas alguns pontos, né? Algumas características marcantes desse livro que nós estamos estudando. Conforme registrado no Novo Testamento, a cidade de Corinto recebeu mais conselhos e ensinamentos de Paulo do que quaisquer outros ramos da igreja, né? De fato, as 2 epístolas de Paulo aos Coríntios, elas compõem 1/4 de todos os escritos de Paulo. Olha que interessante. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo adverte contra as dissensões dentro da igreja e ele enfatiza a importância da união entre os membros, né?
Ele adverte os membros contra a imoralidade sexual, ensina que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo, incentiva também aos irmãos a autodisciplina. Olha os ensinamentos de Paulo, né? Ele aborda questões específicas a respeito do casamento e do serviço missionário, assim como a ordenança do sacramento, né? E se é lícito ou não que coma oferendas, que comam sacrifícios que foram dados aos ídolos. Paulo ensina que devemos buscar os dons espirituais, né? Ele relembra os membros da igreja de Corinto a importância dos apóstolos, a importância dos profetas, né, e mestres, bem como o cuidado, meus queridos, com os membros, que devem ter uns para com os outros, né? E ele dá destaque à importância do amor acima de todos os dons espirituais, o amor acima de tudo. E ele se ergue também, como muitos outros, como testemunhas. Testemunho de quê? Testemunha da ressurreição de Cristo. E ensina que todos serão ressuscitados. E explica que os corpos ressurretos possuem diferentes graus de glória e que a virtude de Jesus Cristo sobre a sepultura remove o aguilhão da morte. Olha que maravilha, né? E é exatamente isso, meus queridos, que nós estamos estudando. Nós estamos estudando agora, que é a aula de hoje. Ou seja, a morte da morte. Observe o que Paulo diz lá no verso 56. E Paulo, ele ironiza com a morte. O que ele diz? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Onde está a morte? Né? Ele fala assim, que em Cristo a morte, ele perdeu o seu poder de ferir. Ele já não pode mais nos derrotar, de jeito nenhum. Em Cristo nós temos vida. É importante ressaltar isso, que a morte de Jesus matou a morte. Na realidade, meus irmãos, os homens temem a morte, essa que é a verdade. Até aqueles que dizem não temer, eles falam assim até o dia em que eles encontram com essa situação, com essa realidade, né? Passa a tornar fato na vida dele e naquele momento temem. Até eles. Talvez por medo, né? Do que virá depois, mas também pela consciência do pecado. As pessoas com consciência pesada, elas têm medo. Os homens veem a Deus apenas como um juiz, aquele que vem julgar. Para eles, o que se evidencia é a lei da justiça de Deus. E nela, eles são condenados. Por conta do quê? Dos seus pecados. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele nos apresenta o Deus que também é Pai, ou seja, o Deus amoroso, o Deus justo, né? Que é também demonstrado como amor e como graça. Olha só, graça, ou seja, aquele que faz algo a quem que não merece. Em Cristo, a graça de Deus é manifestada. E nós, o que cremos, eu e você, não estamos mais debaixo de sua ira, mas sim somos seus filhos, guardados em amor para aquele dia do nosso encontro com Jesus. Olha que maravilha, que bênção, que graça, né? Nós precisamos compreender, meus queridos, que a vitória, né, que o Senhor nos dá, ela não é comparada, a vitória que nós temos aqui, ela não é comparada nem de longe por aquilo que está preparado, aquilo que o Senhor preparou na cruz, aquilo que o Senhor preparou no céu para nós, né? Ele nos deu a vida eterna. Na cruz, Cristo nos livrou do pecado. Na sua ressurreição, ele venceu a morte e nos outorgou a vida eterna. E é isso que importa para nós, os crentes, para mim e para você, né? É importante compreender também, meus queridos, que quem estiver morto quando ele vier, será ressuscitado com um novo corpo. E quem estiver vivo será transformado para a glória de Deus em Cristo. Olha que maravilha, uma transformação. A vitória de Jesus, queridos, ela tira de nós o medo da morte, né? Glória a Deus por isso. O Senhor seja glorificado eternamente. A vitória de Cristo nos traz nova motivação. Nova motivação ao nosso trabalho cristão, por exemplo, né? Observe o que o verso 58 diz. Portanto, meus irmãos, mantenhamos firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, né? Pois vocês sabem que no Senhor
o trabalho de vocês não será inútil. Olha que palavra para nós, para mim e para você. É muito importante cumprir o nosso papel de cristão, né? E saber que buscar pessoas, alcançar pessoas sem Jesus, unindo-as à família da igreja e ensiná-las a servir umas às outras, a fim de que cresçam em sua fé e adorem ao Senhor de todo o coração, não é uma ação inútil. Esse trabalho não é inútil, muito pelo contrário, meus irmãos. É isso que nós precisamos fazer, meus queridos. Deus tem algo muito especial para cada um de nós, para mim, para você, para cada um de nós. A nossa convicção de vida com Jesus no céu, após a nossa morte neste mundo, as lutas, as dificuldades, os problemas, por maiores que sejam, meus queridos, não podem se comparar de maneira alguma ao que está reservado para nós em Cristo no mundo vindouro, né? Quando, por exemplo, num culto, um irmão relata o que Deus tem feito e agradece pelos milagres, pelas bênçãos, agradece ao Senhor em oração, nós ficamos muito contentes, não é mesmo? Mas é preciso compreender também, meus queridos, que nenhum milagre de Deus, por mais espetacular que seja, é maior que a vida que temos guardada em Cristo e que nos será dada quando Ele voltar com a sua volta, né? Naquele grande e glorioso dia em que o Senhor voltará, né? E todos nós com Ele no céu estaremos. Nesse momento, os mortos receberão um novo corpo. Os vivos tendo os seus corpos transformados. Olha só como eu falei ainda há pouco. Todos recebendo por herança a recompensa da vida eterna que nos está preparada desde a fundação do mundo, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos não ouviram, né? E nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, né? Então, meus irmãos, por que preocupar com a morte? Por que temer? Por que temer? A morte tornou-se inimiga da humanidade, mas a morte morrerá. Fixe bastante isso, a morte morrerá. Ela morrerá. Ela será lançada no lago de fogo, como diz lá em Apocalipse 20:14, né? Nós temos a rica promessa também de Apocalipse 21:4. E não haverá mais morte. Enfim, a morte da morte. É importante ressaltar que o que serve a Jesus, né, superará a morte e viverá para sempre. Jesus mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. É Ele que disse, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós, meus irmãos, nós não cremos em reencarnação, não é mesmo? Mas cremos em algo mais rico e mais profundo, que é a ressurreição, que é bem diferente de reencarnação. Se Cristo regressar durante a nossa vida, nós seremos transformados. E se morrermos antes, seremos ressuscitados para não mais morrermos. O crente em Jesus viverá para sempre. Olha que maravilha. Um dia Deus nos trará vida, uma nova qualidade de vida, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses 4,17 diz isso, né? A morte morrerá quando Cristo regressar. A segunda vinda do Salvador, meus irmãos, dará fim à morte. Seus dias estão contados, né? Nós cremos nisso e esperamos nisso. Esse é o nosso alvo, né? Os gregos diziam que somos um corpo, uma alma. O corpo é o embrulho da alma imortal. Os judeus criam que a alma é o sopro da vida, que impregna o corpo. O que diz lá no livro de Gênesis 2,7? Diz que o homem é alma vivente. Corpo e alma são mortais. Agora, na presunção de que a alma seja apenas o fôlego da vida, distinta do espírito, prestem bastante atenção. Quando o homem morre, a alma se imobiliza e o corpo volta ao pó. Agora, por que essa ideia de reencarnação é inviabilizada neste conceito que eu acabei de falar agora? Por quê, meus queridos? Porque a única maneira de voltar à vida
meus queridos, é por um novo sopro. O que diz lá em Ezequiel 37 mesmo, hein? Nos diz que Judá cativo é como um vale de ossos secos. Você já deve ter lido lá. O sopro do Espírito lhe traz vida. Um sopro de Deus fez a primeira criação, lá em Salmos 18, 15 e 33, no verso 6. Deus também soprou na nova criação do seu povo, lá em Ezequiel 37, 9, né? O Espírito continua soprando, meus queridos, enquanto nós caminhamos para a última criação. Deus está fazendo um mundo novo na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. E nesse novo mundo, meus queridos, não haverá mais morte. Olha só, prestem bem atenção. A morte, ela morreu, né? Lá em Coríntios 15, que é um capítulo fantástico. Nós devemos ler com atenção, meus irmãos. Esse livro é maravilhoso. É um dos momentos mais brilhantes de Paulo, que foi um homem inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 15, meus queridos, Paulo fala sobre o quê? Fala sobre as evidências da ressurreição de Jesus Cristo, né? Ele apresenta as inúmeras testemunhas desse grande evento, né? E argumenta sobre a sua importância para o cristianismo. O apóstolo Paulo realmente ele fez toda a diferença e faz, né? E dá testemunho sobre a sua convicção e de alguns dos desafios que ele enfrentou quando pregava o Evangelho. Eu imagino que tenha sido muitos desafios, né? Sua motivação para isso é que, a exemplo da ressurreição de Jesus Cristo, nós semeamos no corpo natural para em seguida colhermos um corpo espiritual, né? Um corpo incorruptível. E Paulo encerra falando sobre a iminente volta do Senhor Jesus. Tudo ocorrerá num piscar de olhos, ao soar da trombeta, e então veremos o nosso Senhor face a face. A volta de Cristo, meus queridos, ela marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus. O mundo sem morte, olha que maravilha, o mundo da vida plena com Ele, né? E com o seu regresso, com a sua volta, a morte morrerá. E ela morrerá exatamente quando Jesus voltar. O fim, meus queridos, começará quando a trombeta soar. Entendam bem isso. Ela soará num momento qualquer da história, meus irmãos. Num piscar de olhos, né? Como diz lá em 1 Coríntios 15, 52. Agora, o ato de piscar os olhos, meus irmãos, leva aproximadamente 1,16 avos de segundo. É algo muito rápido. Será algo assim repentino e rápido que vai acontecer. E a trombeta mencionada, ela era o chofar. Vocês já devem ter conhecido, né? Que é um instrumento feito do chifre do carneiro. E ela soava nos momentos de calamidade, né? E de convocação ou júbilo. Nesse caso da volta do Senhor, será um júbilo, mas um intenso júbilo, né? Soará quando Cristo vier para pôr fim à história. A morte, ela está no início da história do homem, que é escrita por eles. Quando o homem começa a escrever a história lá no Éden, o pecado entra e a morte vem junto, não é assim? Então, meus queridos, nós precisamos entender isso. Mas ainda o homem escrevendo a história, Deus ainda está no comando. Mesmo assim, Ele está no comando de tudo e tem tudo em suas mãos. E Ele porá fim à morte, né? Ele porá fim. É importante, meus irmãos, também compreender que a morte surgiu como maldição. Mas como isso? Mas Cristo vai quebrar toda a maldição. Ele quebra toda e removerá toda a maldição. O que diz lá em Apocalipse 22, 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, muito pelo contrário, estará o trono de Deus, o Cordeiro, né? Que estará lá. Isso é muito importante, meus irmãos, a gente refletir sobre isso e ter uma compreensão bem ampla. Mas quando Cristo vier, muitos estarão vivos, por exemplo. E você pode me perguntar, como será esta mistura de mortos e de vivos, né? Vejamos o que o apóstolo Paulo, ele diz. Paulo esclarece quanto à ordem dos eventos. Os mortos, meus irmãos, eles ressuscitarão primeiro, ok? E os vivos, os que estiverem vivos quando Jesus voltar, eles serão transformados pela glória, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, 51. O novo sopro se completará, virá o julgamento final e a morte será julgada.
ela morrerá e nós, os que vivemos, né, viveremos para sempre, livres do poder da morte, como está escrito em Apocalipse 26. Por isso, meus queridos irmãos, o crente espera a trombeta soar e canta: oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. É importante compreender que o homem e a mulher, eles estavam com Deus no início, mas foram expulsos, como diz lá em Gênesis 3, 23 e 24. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos. Não haverá mais essa separação, já não vai existir mais separação, né? Como dissemos no início, Deus está construindo um novo mundo na pessoa de Jesus Cristo. Ele está fazendo um mundo novo que se concretizará, meus queridos, como diz lá em Apocalipse 21, 5, né? E este é o seu plano, fazer tudo convergir em Cristo, né? E quando este dia chegar, Cristo reinará. 1 Coríntios 15, 24 e 28. O novo mundo iniciado em Cristo com sua obra na cruz será concluído, né? O que Paulo antecipou lá em 2 Coríntios 5, 17, a voz do trono confirmou em Apocalipse 21, 5. Depois, né? Os irmãos podem ler, podem estar fazendo um estudo mais aprofundado sobre essa lição, né? Porque é muito importante aprofundar no conhecimento da palavra. Nós, porém, segundo a sua promessa, nós esperamos, né, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3,13 fala. Na descrição do novo mundo, por exemplo, né, surge um rio da água da vida e a árvore da vida. Em Gênesis 3, 22 e 24, a árvore da vida, ela foi vedada ao homem. Mas quando a trombeta soar, tudo será recuperado. Tudo será recuperado. Nossa vida será para sempre com Deus, eternamente, né? Nós poderemos viver para sempre, meus irmãos. E tudo isso, Cristo conseguiu na cruz. Foi por intermédio dele, a cruz, né? Jesus consumou o plano do Pai. A morte, ela foi ferida na cruz. Paulo zombou dela, como nós já lemos, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. Nós podemos agir dessa forma por causa de quem? Por quem? Por Jesus. Ao morrer, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46, né? A morte não mais nos assusta, meus queridos. Ela nos entristece sim, pois nos separa das pessoas que amamos, as pessoas queridas. Mas não nos assusta, não assusta mais. Ela não é invencível. Cristo a venceu na cruz, né? Passaremos por ela, mas nós a superaremos. Cristo a minimizou quando morreu lá na cruz, Apocalipse 5:10, né? É importante compreender, meus irmãos, que na cruz Jesus morreu, mas voltou a viver. Na cruz a morte continuou viva, mas começou a morrer a partir dali, né? Ele a venceu e nós a venceremos também. É importante ressaltar que a cruz não sinaliza derrota, de maneira nenhuma, mas vitória. Ele venceu na cruz por nós, né? O discurso de Pedro no dia do Pentecoste, lá em Atos 2, 14 e 36, é uma excelente explicação teológica do significado da cruz, não é mesmo? Da sepultura vazia e o triunfo final de Jesus. 1 Coríntios 15 é o maior capítulo do Novo Testamento e um dos mais vibrantes. A força espiritual e literária do apóstolo Paulo brilha como nunca e nos faz antecipar momentos fantásticos e maravilhosos que desfrutaremos, meus irmãos, que nós desfrutaremos. O capítulo conclui com um canto de vitória e um chamado à perseverança. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão, né?
Onde está a morte, a tua vitória? Não é assim? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto é maravilhoso, esse texto ele é motivador. Cantemos a vitória em Cristo, né? E firmemo-nos nessa fé. A morte, ela morrerá e viveremos para sempre com Ele. E lembremos, vamos nos lembrar da última oração da Bíblia. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Nós estamos chegando ao finalzinho já da lição, ao finalzinho do estudo de hoje. E nós precisamos, para finalizar, nós precisamos compreender, meus queridos, que a vida cristã inclui bênçãos materiais. Mas é muito mais que isso, muito mais mesmo. Nós temos bênçãos espirituais, meus queridos. Mas esperar só em bênçãos materiais é ser infeliz, como diz lá em 1 Coríntios 15, 19. Cristo é para esta vida e eternamente, meus irmãos, para sempre. Temos a vida eterna. E essa vida para sempre com Cristo, é com Ele para sempre. Cristo é um nome, sabe, dado sobre todo nome, né? E todo joelho se dobrará diante dele. Ele deve ser sempre o nome em nossa vida. O que temos e o que teremos é por causa dele. Foi por intermédio dele. Glória, pois, a ele, né? Cristo é a nossa vitória. Nele nós temos a garantia de que vamos habitar eternamente com Deus. Seja com um corpo ressuscitado ou transformado. Não sabemos como será esse momento, né? Nele não mais teremos a morte, mas ela não pode mais nos causar sofrimento nem medo. Fomos libertos do pecado que não mais tem domínio sobre nossas vidas. Então trabalhemos, meus irmãos, né? Com mais dedicação, com mais alegria, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é inútil. E que Deus nos abençoe e nos capacite. Amém? Chegamos ao fim do estudo. Tenham todos um excelente domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor. Receba o meu caloroso e fraterno abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com a paz do Senhor. Amém.